É isso, Antônio. Eu não quero mais discutir sobre isso, que toda vez que a gente toca nesse assunto, discute, a gente provou que você tem um conhecimento, não aceito, e nem eu aceito como você entende. Então deixa quieto. Eu vou deixar quieto. Amor, eu não tô querendo conflito, nem discussão, nada disso não. Eu só quero que você entenda o outro lado, né? O outro lado que é visto nos evangelhos, entendeu? Nas boas novas de Cristo, né? Quando Jesus deixa claro, né? Ele envia os discípulos, dizendo assim: ide e fazei discípulos. Em Mateus 28, do 18 a 20, deixa claro que foi uma ordem que ele deu. Jesus ele deixa assim claro: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele não deixou limite, né, nesse fazer. É isso que eu quero deixar claro para você. Aí vem o fazer discípulo é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois vem o segundo passo: ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha, ele desceu, se fez carne, sendo Deus, o Verbo de Deus, e com 30 anos ele começou a ensinar, que ele se batizou com 30, então com 30 ele começou a ensinar. Então, esses ensinamentos são as boas novas, aquilo que ele trouxe do céu, né? E que ele deixou claro em João, no capítulo 2 de João, né? Destrua o templo, que era muita religiosidade, né? E muita simpatia que se fazia no templo, né? Como, por exemplo, ter que lavar as mãos, essas coisas todas aí. Aí ele disse o quê? Destrua o templo que eu construirei em 3 dias. Ele disse, eu construirei em 3 dias. Ele não falou, é meu pai que vai construir em 3 dias. Entendeu? Ele já falou com autoridade sendo Deus, né? Sabendo que, se você fala do filho, está falando do pai também. Então, quando fala que Jesus é filho, está falando também do pai. Se você falar que Jeová, que o pai é Jeová, está falando que também o filho é Jeová. Entendeu? Não existe separação nessas coisas. Aí então Pai, Filho e Espírito Santo se torna um. Como ele mesmo deixou claro em João 14. Há tanto tempo estou convosco e vós não me conhecestes? Como é que você diz a mim, mostre o Pai? Rapaz, ele deixou claro ali que o Pai e ele é um só. Não tem separação nesse negócio. Entendeu? Aí a pessoa que é TJ, ele quer separar. É essa falta de entendimento, de revelação espiritual que está sendo passado para aquelas pessoas que não estão tendo uma visão espiritual. Está tendo visão carnal, só carnal. Entendeu? A visão carnal é muito limitada, né? Deus deixa claro que é para adorar em espírito e verdade. Se na visão carnal a pessoa não está acreditando no espiritual, porque realmente, né, ela se discerne, né? Tem um conflito, né, de entendimento aí nessa situação. Mas é isso que eu tô querendo deixar claro. Eu quero que você saiba. Não é para brigar, não é para discutir. É só saber e confirmar comigo. Pronto, marido, eu já entendi. Pronto, marido, da forma que você falou, eu entendi. Entendeu, marido? Mas eu aprendi de outra forma. E da outra forma que eu aprendi foi assim, 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 assim. Você explique e mostre onde é que está escrito. Se você não sabe aonde está escrito, como é que você se convence? Ou como é que você se convenceu, né, que a forma que você aprendeu é a forma correta, entendeu? Aí você vê, tem, observe só, tem a igreja que o pessoal coloca nome de placa, né? Os templistas, eu não tenho um templo, né? É como se fossem os discípulos de Jesus. É em casa, a gente partiu o pão, em casa, está em Atos 2, né? No finalzinho ali você vê. Em Atos 2 ele partiu o pão em casa em casa. No templo era só o pórtico de Salomão.
que o templo não aceitava Jesus também. Observe só. Quem não aceitava Jesus, quem não via Jesus, quem via Jesus como nada mesmo, nem como filho, né? Era chamado de fariseu, entendeu? Escribas e fariseu. Escriba, imagine só. Então, o templo, né, foi construído para ter sacrifício de animal, para ser perdoado os pecados, né? E guardar ali também os 10 mandamentos, né? E levar aquele sacrifício para o segundo tabernáculo, onde estava o sumo sacerdote. Tá aí, isso aí está no livro de Hebreus 8, Hebreus 9, que fala sobre esse negócio aí. Então, se você tem um conteúdo explicadíssimo, trazido por Jesus, ele deixa claro. Quando ele manda fazer discípulo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar o que ele ensinou. E os apóstolos vão ensinar o que ele também aprendeu. Então vai ser o ensinamento de Jesus e o ensinamento dos apóstolos. Se você vê nas cartas de Paulo, por exemplo, né, ali está o ensinamento dos apóstolos. Paulo não deixa de ser um apóstolo. Paulo vai corrigir a igreja que estava se corrompendo. Então, Paulo mandou as cartas às igrejas. Aí então tem a carta, a epístola para Éfeso, para Colossenses. Aí cada cidade recebeu a carta de Paulo, a epístola. Aí isso que eu deixar claro para você. E corrigiu a igreja de uma forma tremenda e fortíssima. Entendeu? No final ainda teve a revelação, João. A revelação de João é tremenda, é fortíssima demais. O Apocalipse todo é a revelação de João, né? O espírito de João ser arrebatado, né? Para poder mostrar o que ele estava vendo lá no céu, mostrar, para ele escrever o que ele viu lá no céu, não foi fácil, não. Ele tinha que sair do corpo nesse momento aí. Não foi fácil, não. Foi um negócio tremendo, fortíssimo, entendeu? Ele tem uma revelação tremenda. É por isso que diz que é Apocalipse o nome do livro. Entendeu? O pessoal fala que é revelação de João, mas o nome também é esse. É revelação de João. Entendeu? Que Jesus mostrou a João. Tudo que Jesus mostrou a João, João escreveu. É isso que eu quero deixar claro para você. O conhecimento do Evangelho. O lado que você, né? Ou então o testemunho de Jeová não conhece. É o lado que não conhece. O lado que não conhece. Entendeu? Achar que Deus está limitado somente no Pai, né? Achar que o Pai somente é o limite. Mas se você não colocar o Filho e o Espírito Santo junto com o Pai, né? Tá incompleto essa adoração, né? Tá incompleto. Assim também, como eu falei a você sobre, né, Lázaro, o Lázaro rico, né? O Lázaro que era primo de Jesus, entendeu? O Lázaro rico e tinha um Lázaro e tinha o pobre e o rico Lázaro, chamado Lázaro. O rico, quando morreu, ele foi pro Arde. O pessoal diz que é inferno, mas não é. É Arde, né? O Arde foi feito, né, para quando a pessoa que não recebesse salvação fosse mandado para lá, para esperar julgamento, para esperar o dia que Jesus viesse ao mundo para julgar. Então todos iam ressuscitar. Então onde tivesse a população, onde tivesse, ia ter que voltar para o corpo, né? Restaurar o corpo, voltar para o corpo para ser julgado, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Então aí tem esse Arde e tem o paraíso. O paraíso chama o colo de Abraão. Então o pobre foi para o colo de Abraão. E o rico, chamado Lázaro, ele foi, né, para o Arde, que é um local que é em frente ao inferno. É o inferno praticamente, mas é em frente ao inferno. Entendeu? E nesse Arde aí, né, é que o rico, Lázaro, ele conseguiu falar, entendeu? Com o pessoal que estava no paraíso, porque o paraíso, antes de Jesus morrer, né, o paraíso era em frente ao inferno. Entendeu? Tanto é que quando Jesus tinha que morrer, levar o pecado para o inferno, e lá ele pegar a chave da morte e a chave do inferno, né, e ser justificado em espírito, então o que é que ele fez? Ele levou, né, o pecado para o inferno, para o Arde, né? Não diretamente o inferno, mas o Arde. Pegou a chave do inferno, né, e a chave da morte, que estava no domínio
né, do maligno, entendeu? Então ele pegou essa chave. Então quando ele pegou a chave do inferno, ele rompeu os grilhões da morte. Ele conseguiu ressuscitar, né? Mas quando ele falou, ouviu ao ladrão, tinha 2 ladrões crucificados com ele, um dos ladrões falou com ele, né? É, é, ele reconheceu Jesus como Senhor, né? Esse é o Filho de Deus, e explicou direitinho a situação para o irmão dele não quis, blasfemou, né? E aí foi aí que ele falou com Jesus para levar ele para o paraíso, entendeu? Foi nessa hora que Jesus disse: Você estará comigo no paraíso. Olha só, ele vai deixar. Jesus Cristo foi feito o pecado, vai levar o pecado ao Hades, onde, em frente ao inferno, né? Basicamente o inferno. E como é que o paraíso ele ia levar o ladrão, que era ladrão, né? Para o paraíso, que ele deu a salvação, né? Ele deu a salvação. Quem dá a salvação é Jesus, entendeu? A salvação para a gente ter uma vida eterna no local bom, agradável, e não é um local que queime, que pegue fogo, que sinta dor, no meio do diabo, né? No meio dos demônios, não, entendeu? Então, esse lugar ele deixa claro que é a casa do Pai. No João 14 diz: Na casa de meu pai muitas moradas. Muitas moradas. Na casa de meu pai, ele disse claro isso. Entendeu? Então, é isso que eu estou deixando claro para você entender. Eu espero que você ouça esse áudio aí, para você entender o que eu estou falando para você. Entendeu? Tem coisa que é bom você falar assim para você entender. Você pode ouvir o áudio várias vezes. Entendeu? Então, o que eu quero passar para você é esse entendimento. Não é Aí o Lázaro fez o quê? Molha o dedo, porque ele está sentindo muita sede no local onde ele estava, Lázaro. É. Aí se eu pudesse, eu mandava, deve estar em Lucas 16. Se eu pudesse, eu mandava alguém lá na minha casa para falar com meus irmãos, com a minha família, né, sobre essa situação que eu estou vivendo aqui, para ninguém passar por isso que eu estou passando, entendeu? Aí então o que acontece? Ela já mandou Moisés, os profetas, mas ninguém deu ouvido. E aí quer dizer, tem uma repreensão na hora. Então em Lucas 16 detalha bastante sobre isso. Mas como eu estava dizendo, né? Então tem um lugar que a gente vai. Não pensa você que morreu, parou de existir e depois vai voltar para o mesmo corpo, né? E viver no paraíso aqui na Terra. Não pensa essas coisas não, porque isso não tem confirmação bíblica. E as confirmações bíblicas, se a pessoa não viveu o espiritual, não tem entendimento, não tem entendimento, porque é tudo no espiritual. As revelações que é dada a gente é com base não somente num texto, mas num contexto também. Então todo contexto, né? Todo texto que é dado a gente tem que ter um contexto. Então todo texto, se não tiver um contexto, é pretexto, é uma desculpa. Entendeu? Você encontra lá o paraíso na terra. Cadê o contexto para esse texto aí? Tem que ter o contexto. Então, os discípulos, os cristãos, né, que são batizados em Cristo, de modo geral, das denominações que eu lhe falei também, né, eles se baseiam nisso. Somente e exclusivamente em Jesus. Porque Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Né? A gente não pode adorar quem a gente não vê. A gente tem que adorar quem a gente está vendo. Quem é o pastor da gente? Quem está na nossa frente? Quem está nos guiando? Jesus. Então ele que vai ser o nosso guia. Então eu mostrei a você uma passagem que deixa claro que Cristo habita, né, no nosso coração. Então quando a gente é batizado, Cristo vai habitar no nosso coração. Cristo que vai habitar no nosso coração. Aí ele deixa lá em João 14: Eu mandarei outro consolador. Quer dizer? Deixa claro que é outro consolador. Porque o Espírito Santo que estava habitando de Jesus não podia, né, ser enviado enquanto Jesus estivesse ali, com ele, com o Espírito Santo ali. Então, quando Jesus subiu, foi ressuscitado no terceiro dia. Quando ele subiu, foi exaltado, recebeu o nome de Senhor e Cristo. Né, está em Filipenses 2,9 até o 11. Então, quando ele foi exaltado, chamado de Quírios, né, Quírios Jesus, que é o Senhor dos Senhores, que é o Senhor absoluto de todas as coisas, é o dono de todos, né? Que aceita como no batismo ele, né? Então, esses daí são as ovelhas dele. Ele deixa claro que as ovelhas dele ele conhece, entendeu? Então não adianta. Todo mundo que adorou a Jeová e desprezou Jesus, não reconheceu Jesus como Senhor, ou então não está vendo Jesus como Deus, né? Todos esses daí tá achando que vai ter uma vida boa depois. Mas não está escrito na Bíblia assim. A salvação é pela graça. O evangelho que foi pregado são as boas novas de Cristo. Entendeu? E as boas novas é seguindo o padrão de Cristo.
Tá entendendo? É ele que é o nosso Deus, nosso pastor, nosso Jeová. Ele que é tudo, porque nele tem todos. Tem Jeová, tem o Espírito Santo e o próprio Jesus. Entendeu? E Jesus tem todos ali. É só seguir os passo a passo. São 8 pontos da vida de Jesus que deixa claro: vida, morte, ressurreição, exaltação e senhorio. Deixa claro a vida de Jesus.